Fala galera, mais um vídeo para vocês aí no canal do Alexandre Amaral. E eu estou aqui todo encapotado, que está frio. E vamos falar aí sobre saúde, sobre diabetes. O tema desse vídeo de hoje: fiquei diabético, e agora? Que eu vou relatar aí quando eu recebi a notícia de como que foi essa época aí da minha vida. Antes de continuar, queria pedir para você se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Ative as notificações aí para receber todas as atividades do canal. E dá um like aí também no vídeo para dar uma fortalecida. Compartilhe esse vídeo aí, se você acha aí até mesmo um vídeo de utilidade pública, né? Será bem interessante. E vamos para o conteúdo. A diabetes, eu fui diagnosticado com diabetes aproximadamente em junho, no mês de junho de 1999, né? Então, foi em 99 que apareceu aí a tal da diabetes na minha vida. E alguns acontecimentos que antecederam isso, é bem importante de eu falar para vocês aqui nesse vídeo, de eu comentar como é que foi, que eu creio ter importância para que aparecesse essa diabetes, né? Para que desenvolvesse essa diabetes em mim. E ninguém da minha família tem diabetes. Às vezes ela vem de uma questão hereditária, mas no meu caso eu sou o único diabético, não existe ninguém que teve diabetes na minha família. Então eu creio que alguns fatores foram determinantes. Existem coisas da minha infância que eu até poderia comentar aqui. Na verdade eu vou comentar, mas eu não vou me aprofundar em questões sobre como foi a minha infância, o meu relacionamento com meu pai, que a gente não teve uma amizade, né, muito intensa na minha infância. E assim, isso é naquela época. Hoje eu e meu pai, a gente tem uma amizade muito boa, a gente tem um carinho um pelo outro, um amor bem intenso um pelo outro. Mas naquela época ele era meio distante da gente, da família. Certa vez eu até pensei que ele era um médico, né, que estava no meu quarto. Que um dia ele foi, a gente estava doente, acho que de gripe no quarto, e ele apareceu para ver a gente, e a gente pensou que ele era um médico, né? Então, de tamanho que era a ausência numa época da nossa vida. Mas isso ficou para trás, mas existem outras coisas também que aconteceram. Por exemplo, com 7, 8 anos eu era um menino muito triste, muito fechado, e eu me lembro disso, eu lembro de certas coisas, eu lembro de certas músicas que eu ouvia e eu chorava simplesmente, eu não sabia o porquê. Mas isso é assunto para um outro vídeo, mas que talvez tenha assim, relação com a diabetes que me apareceu em 99. Mas eu quero falar de um detalhe interessante que foi um pouco antes do diagnóstico, que aconteceu da seguinte forma: meu pai, no ano de 98, eu estava com 14 anos. Eu fiz 14 anos em setembro de 98. E o meu pai, ele trabalhava tudo, tinha os negócios dele. E quando eu fiz 14 anos, naquela época eu podia tirar a carteira de trabalho com 14 anos, e eu quis ir trabalhar para fora. Não quis ficar trabalhando com meu pai como tinha sido até o momento. E eu quis ir trabalhar para fora, quis ir trabalhar numa empresa diferente. E eu queria trabalhar de empacotador. E eu fui trabalhar de empacotador de um supermercado aqui. Em setembro de 98 eu consegui ser contratado, primeiro emprego e tal. E quando eu comecei a trabalhar, o meu pai estava com uns problemas de dor de cabeça, não sabia o que estava acontecendo. Ia para o médico e não sabia o que era aquilo, ninguém dava um diagnóstico do que poderia ser. Acabou que ele teve um aneurisma cerebral, caiu no banheiro um dia, e aí levaram para o hospital e viu que ele tinha um aneurisma, né? Rompeu um vaso, acho que sanguíneo na cabeça. E aí a situação se agravou muito, ele precisou de ir para a operação. E eu sofri muito nessa época. Então, os 3 meses que eu tava ali de experiência nesse supermercado, eu sofri muito. Tanto que me dispensaram, né? Não ficaram comigo após a experiência. Então, de setembro até o final do ano, eu sofri muito com essa aneurisma que meu pai teve.
E os médicos falavam que ele podia ter toda a parte esquerda do corpo paralisada depois da cirurgia, ou até mesmo morrer na cirurgia. Porque em 98 a tecnologia, né, a medicina não era do jeito que é hoje. E isso me abalou muito, de certa forma. E foi uma pressão, foi um impacto emocional muito grande na minha vida. E graças a Deus meu pai saiu muito bem da cirurgia, foi muito difícil. Ele abriu, tipo, metade da cabeça dele, né? Para os meus amigos e amigas aí que são deficientes visuais, ele abriu mais ou menos assim, do meio da testa aqui na frente, até assim a parte de trás, aqui perto da nuca, né? A cabeça. E ele teve que abrir quase metade da cabeça e ficou com a cabeça, o rosto muito inchado, mas se recuperou e não teve sequelas nenhuma, graças a Deus. E o que aconteceu? No começo de 99 eu já tinha sido despedido dessa rede de supermercados em função do jeito que eu tinha ficado abalado. Eu trabalhava chorando e tal, chorava muito, né, com medo de perder o meu pai, né. Por mais que eu não tinha uma relação boa com meu pai, ele era uma figura, eu falo que era, né, naquela época, ele mas naquela época ele era uma figura muito importante para mim, né, mesmo que eu não quisesse admitir isso. E eu tinha medo de perder meu pai, né. A minha avó relata que uma vez, no horário de almoço, eu tinha chegado do supermercado, né, meu pai internado lá em Ribeirão Preto. E eu falei assim, ô vó, será que meu pai vai morrer, né? E a minha avó relata isso pra mim, porque eu não me lembro disso, né? Isso foi apagado da minha cabeça. E a minha avó fala que eu chorava muito, sabe? E comia e chorava, né, enquanto eu tava comendo. Isso com 14 anos. E aí, no começo de 99, eu já tinha sido dispensado do emprego e tal. E eu comecei a participar de um projeto chamado Projeto Dançar, aqui da minha cidade, que era um movimento de hip hop e tal. E eu comecei a me envolver. A gente foi para um concurso de dança de rua em meados de maio, junho daquele ano. E lá eu comecei a ter os sintomas, né? Fiquei muito magro. Em uma semana eu fiquei muito magro. Eu tinha uma sede muito excessiva, urinava muito, a minha urina estava muito melada e eu não podia ver nada de beber assim que contivesse açúcar. Não podia ver uma Coca-Cola normal, um achocolatado, que eu queria beber aquilo tudo, sabe? Então, a diabetes estava totalmente descompensada. E eu cheguei aqui em São Carlos muito mal. Cheguei, aí passei mal por um dia aqui em casa ainda. Aí a minha mãe tentou fazer algumas coisas caseiras e tal. Aí decidiu levar eu no hospital, no médico. Aí quando eu cheguei lá, o médico viu os sintomas que eu estava, né? Sede excessiva, boca seca, emagrecimento muito rápido. Eu emagreci muito rápido. Aparência, o rosto tudo chupado assim, sabe? Pálido, fraco, aquela fraqueza, com náuseas. Então os sintomas eram muitos, né? Ele falou assim, olha, interna que ele tá, né, interna e faz um exame de diabetes, né? Que ele tá diabético. Quando ele falou isso, a gente, tipo, poxa, eu e minha mãe ali na frente do médico, o que é diabetes, né? A gente não sabia o que era diabetes, né? Então, tipo assim, ele tava me dando uma notícia, aquilo soava assim, fiquei diabético, e agora? O que é a diabetes? Eu não sabia o que era a diabetes. Eu não sabia o que era aquilo, o que era insulina. Ele nem me deu detalhes. Aí eu fiquei internado. Aí fizeram lá o teste de sangue. Teste não, fizeram um exame de sangue, né? A glicose estava em 946. Aí o médico falou que eu só não tinha morrido, tido um infarto, nada parecido, porque eu tinha 14 anos, né? Eu iria fazer 15 anos em setembro daquele ano, que foi 99. Aí, 946. E aí, a partir daquele momento, começou, né, o meu pesadelo. Na verdade, não é que começou um pesadelo, né? Eu optei em fazer daquilo um pesadelo, né? Eu não aceitei, né? E tudo bem que a gente não tem que aceitar uma enfermidade, mas a gente tem que saber conviver e se cuidar daquilo que apareceu, né? Porque
mediante toda a minha rebeldia que eu tive daquele momento em diante, as consequências são as que eu pago até hoje. A questão da deficiência visual, a questão da hemodiálise dos rins, né? E outras questões mais. Então, naquele momento começou o meu pesadelo e eu não sabia o que era diabetes. Eu não sabia dos cuidados. E quando eu fiquei sabendo que eu ia ter que tomar insulina todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, que eu ia ter que fazer destro, furar meu dedo, eu apenas neguei tudo aquilo. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. E eu estava determinado a ir até o fim com aquilo. E eu falei assim, se eu morrer, que eu morra e boa, acabe logo todo esse sofrimento, mas eu não vou me submeter a isso. Só que o problema é que ela não fez com que eu morresse, né? Ela foi minando, me fazendo paralisar coisas, perder órgãos, perder a visão. Então a diabetes, né, é uma doença muito traiçoeira. Então a rebeldia ela só me prejudicou, né? Mas infelizmente eu entrei por esse caminho naquela época. E então foi dessa forma que eu recebi, né, o diagnóstico. E poxa, e daí pra frente começou um novo ciclo, um ciclo de rebeldia, de certa forma também um ciclo de aprendizagem. Aprendi muitas coisas sobre a diabetes, sobre saúde, mas isso não é assunto para esse vídeo. Vou fazer um outro vídeo, aliás, muitos outros falando sobre saúde, diabetes, cuidados, sobre como que funciona a questão de diabetes 1, do tipo 1, do tipo 2. A minha é do tipo 1, tá? Que eu sou insulino dependente, né? Eu sou dependente da insulina. Eu tomo 2 tipos de insulina, né? Mas isso não é assunto para esse vídeo. Eu falo disso num próximo vídeo. Então eu falo para você, se inscreva aí no canal, né? Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo também, dá um like aí nesse vídeo aí para fortalecer, ativa as notificações para ficar aí ligado nos próximos vídeos, que eu vou falar muito ainda sobre essa questão dos cuidados do diabetes, das diferenças. Eu aprendi muita coisa, tem muitas experiências ainda para contar acerca disso, mas fica aí para um próximo vídeo, tá bom? Abraço para vocês aí do Alexandre Amaral, até o próximo vídeo.